E o nome é mulher. É Denise, meu povo. Oi, Ian, boa noite. Boa noite, Major, tudo bem? Tudo em paz, querido. Estou aqui aguardando, porque eu sou. Negócio de militarismo me deixa entrar no horário, mas não se preocupe, não, viu? Oi, Lívia. Oi, boa noite. Militarismo acaba com a gente esse militarismo, mas não se preocupe, não. Estou aqui, viu? E o nome é mulher. É Denise, meu povo. Olá, queridos colegas, boa noite. Espero que esteja tudo bem com vocês. Bom, alguns de vocês já me conhecem, mas vou me apresentar aqui para quem está chegando agora. Eu sou Rian Dias, presidente do Grêmio Estudantil do Colégio Estadual Deputado Manuel Novaes. E além de estar representando o Grêmio aqui hoje, estou representando também a vocês, meus queridos colegas. Junto comigo tem a Lívia, também integrante do Grêmio Estudantil. Boa noite, Lívia, tudo bem? Boa noite, pessoal. Boa noite, Major. Tudo bem, sim, graças a Deus. Acredito que esteja também muito ansiosa, pois hoje temos a grande honra
de contar com a ilustre presença da queridíssima Major Denise. Seja muito bem-vinda, Major. Espero que esse nosso bate-papo seja muito agradável e que possamos conhecê-la um pouco mais. Para quem não sabe, a Major tem uma linda caminhada até aqui e ninguém melhor do que ela para conversarmos sobre o tema de hoje, que é lugar de mulher é onde ela quiser. Nós do Grêmio escolhemos esse tema com o intuito de falar um pouco sobre esse incrível universo que é a mulher. Agora eu vou passar a palavra para a nossa queridíssima Major. Olá, boa noite, tudo bem com vocês? Que legal poder estar aqui com você, Rian, com você, Lívia, com todo mundo que está acompanhando a gente aí pelas redes sociais. Para mim é uma honra estar aqui para a gente construir esse bate-papo, né, conversar um pouquinho sobre esse tema que vocês me deram, que para mim é de uma importância fundamental, especialmente quando a gente está pensando, né, em adolescentes que estão construindo a sua jornada, o seu percurso de vida, tá bom? Já posso ir disparando aqui a palestra ou volta para vocês? Posso ir? Ah, então ótimo. Pode continuar, Major, a fala é toda sua. Genial, já não gosto de falar, hein? Preste atenção. Então, meus queridos e minhas queridas, que honra, viu? Eu sou Denise, como ele bem falou, sou uma menina que nasceu na periferia da cidade de Salvador, no bairro São Gonçalo do Retiro, ainda moro pelas Redondezas até hoje, moro no Cabula, que é meu lugar, e sou uma estudante de escola pública, assim como vocês, estudei no Instituto Central de Educação Isaías Alves, no ICEA, ali no Barbalho. Toquei em fanfarra, vivi a plenitude da minha adolescência, né? Passei no concurso público da Polícia Militar aos 18 anos, daqui a pouco aí, Ian vai ter a minha idade quando eu entrei na polícia. Hoje sou mãe de um adolescente também, assim como vocês, um jovem garoto de 19 anos, que é a menina mais linda do mundo, viu, Lívia? Se você quiser conhecer, e também é um dono do meu salário, como vocês devem ser o dono do salário das suas mães também, né? E aí vocês me chamam hoje para a gente conversar um pouco sobre isso nesse Março Mulher. Lugar de mulher é onde ela quiser. E isso é uma afirmação, não há dúvidas, isso a gente não precisa questionar. E para a gente entender, porque é importante ainda a gente estar afirmando isso em voz alta, a gente tem que pensar em duas questõezinhas que a gente sempre discute, sempre analisa, mas ainda assim, isso ainda fica ecoando na nossa mente como se fossem coisas iguais. Sexo e gênero. Sexo é biológico. Nasceu pênis menino, vagina menina. Pronto, para por aí. Gênero é como nós vamos dizer o que é ser menina e o que é ser menino. Menina tem que sentar comportada, falar baixo, não xingar, ser bela, recatada e do lar. Só pode ter um namorado. Menino, se tem uma, não tem nenhuma. Se tem duas, talvez tenha uma. E essas questões de gênero estão sendo cada vez mais discutidas hoje em dia, né? E a gente vai precisar entender que a gente ainda discute isso, porque não dá para negar que até hoje as mulheres ainda sofrem com o machismo diariamente, que nós somos cobradas todo instante, e a gente anda sempre com medo. Um grande problema de nossa cidade, por exemplo, é a iluminação pública, que para nós mulheres, vocês imaginem, chegarem em casa de noite, quando for possível sair. Estamos vivendo uma pandemia, por favor, segurem, sabe, o intuito, segurem esse impulso da adolescência, não é hora ainda de a gente estar nas ruas, se preserve. O que é pior, esta cepa está atingindo muito mais violentamente as pessoas mais jovens, como vocês. Eu já estou beirando meus 50 anos esse ano, mas as mais jovens como vocês. E a gente só consegue, de duas formas, evitar o agravamento dessa doença ou contágio, que é o isolamento social e a vacina. A vacina está chegando, que o nosso governador já está comprando aí, trazendo para a gente, mas até lá, vamos ficar em casa. Então, essas mulheres, nós andamos a todo medo, com todo instante com medo do assédio, medo da violência sexual, enfim. Nós, mulheres, recebemos menos que os homens, mesmo que a gente tenha a mesma qualificação e a gente ocupe o mesmo cargo. Nós não temos acesso aos mesmos direitos que os homens e sofremos diversas violências. Por isso que é tão importante a gente pensar neste empoderamento feminino. Quando a gente fala essa palavra, que algumas pessoas querem chamar de mimimi, o empoderamento é a gente ter essa consciência, sabe, de que temos uma necessidade de autonomia. Autonomia pessoal, autonomia profissional,
autonomia social e cultural das mulheres. Nós precisamos a todo tempo buscar ações que vão fortalecer nas mulheres. Isso é empoderamento feminino. Essa busca de ações para nos fortalecer, mas é também essa necessidade de entendermos e deixar claro a nossa autonomia, as nossas escolhas. Nós escolhemos o que queremos ou não queremos fazer. Empoderar alguém, então, é uma forma de despertar esse engajamento em cada uma de nós. Uma mulher empoderada, ela vai reconhecer a opressão que ela sofre. Ela vai buscar formas de mudar esse cenário. E mais do que isso, ela vai fortalecer e empoderar as outras mulheres ao seu redor. Nós vivemos uma sociedade patriarcal, que foi formada com o homem sendo o centro dos debates, os centros da discussão. Né? Então, é difícil, muito difícil para todos e todas nós, homens e mulheres, né, nos desvencilharmos de alguns pensamentos. A gente está tão acostumado que nem percebemos, às vezes, que estamos, nós mulheres, repercutindo comportamentos machistas e os homens sendo machistas. A gente costuma dizer que a mulher sempre dá conta de tudo, como se, para nós, né, essa quádrupla jornada de trabalho que a gente tem, a gente trabalha, volta a cuidar da casa, volta a cuidar do filho, volta a ter que estudar. Essa vida que nós temos, nós dessemos conta. E nós, mulheres negras, bem mais, que a gente sofre também as violências obstétricas, porque disseram alguma vez na história que a mulher negra era mais forte, né? Entre outras coisas. Por isso que é tão importante esse momento que o Grêmio está nos proporcionando agora, que é tão importante a gente educar as novas gerações e dar a estas gerações, meninos e meninas, um novo exemplo. Dar a cada um esse mundo novo. O mundo ideal, o mundo que eu acredito e que eu trabalho para que exista, é um mundo talvez que esse empoderamento nem seja mais necessário. Estar aqui discutindo, conversando sobre o lugar da mulher, já não seja mais tão necessário, e infelizmente, né, real. Todos nós viveríamos em equilíbrio, as mulheres não precisariam ficar toda hora lutando por reconhecimento, oportunidade, voz, autoestima. As mulheres não teriam que ficar aprisionadas a padrões estéticos para serem aceitas socialmente. Nós teremos o direito de andar pela rua sem medo, tranquilas. Nós teremos o direito de votar, de sermos votadas. E o mais importante, talvez, hoje, não sermos violentadas em nossa própria casa. Mas, como a gente sabe, isso ainda não é possível. Então, por isso, que o empoderamento, essa autoestima, esse engajamento, essa mudança comportamental é tão importante na vida de todas nós mulheres. Não estou falando que quando eu vou empoderar uma mulher, né, como algumas pessoas tendem a falar, por exemplo, que a Lei Maria da Penha fez com que as mulheres sofressem mais violência, porque as mulheres ficam botando esse negócio de empoderamento na cabeça, e agora os homens isso ou aquilo. Não. Quando a gente fala em empoderar, a gente está falando que a mulher tem que colocar a carreira dela em primeiro lugar, a carreira dela à frente de tudo. Não, não é isso. É ela fazer o que ela escolheu para ela. Inclusive, se a escolha dela for ser mãe, dona de casa, e ela estiver feliz e tranquila com isso, isso é importante. Se ela não quiser fazer faculdade, mestrado, doutorado, se ela se satisfizer com o ensino médio, para ela aquilo é o ideal da vida, isso é importante. Importante é que a gente possa, com nossas ações e até com nossas opções, garantir que a mulher possa ser o que ela quiser. E para isso a gente precisa também enfrentar a violência. Enfrentar a violência é entender que a gente precisa medir essas violências que as mulheres têm. E isto vai esbarrar em muitos obstáculos. A gente vai começar pela naturalização ou banalização, achar que é natural, que é normal uma mulher sofrer violência, por vezes daquela pessoa que ela escolheu para ser o pai dos seus filhos, ou, em caso de abuso sexual, daquela pessoa que aquela criança acredita, confia como seu responsável, sabe? Banalizar esse fenômeno é contribuir também
né, para que isso seja normalizado em nossa sociedade e subnotificado. Nós sabemos e temos certeza que o número de registros de ocorrências que chegam de abuso e exploração sexual infantil, de violência doméstica, de assédio moral, de importunação sexual, é muito menor do que a realidade. E nós precisamos modificar essa realidade também com nossa autonomia, também com nosso empoderamento. E a gente tem que começar a aprender isso para todos e todas vocês, quando a gente começa a namorar, viu? Lá, não sei que idade vocês começaram a namorar, mas lá no iníciozinho do namoro. Para isso, vou deixar uma dica, já aviso logo, viu, Rian e Lívia? Se vocês quiserem, eu volto aqui para a gente falar passo a passo. Tem uma cartilha do Ministério Público de São Paulo, chamada Namoro Legal. Ela vai descrever 7 dicas importantíssimas para que a gente comece a namorar sem violência, para meninos e meninas. Fica aí a dica, viu? Se vocês quiserem, a gente retoma esse papo um outro dia, para eu poder conversar um pouco sobre essa cartilha e vocês entendendo mais ou menos como é que a gente começa relacionamentos, sabe, sem violência. Para que a gente seja livre, a gente precisa viver a liberdade. A liberdade a gente vive da janela do ônibus, da sala de aula, de casa, assistindo essa live. Viver a liberdade é saber que todas as pessoas também estão vivendo isto. Não é tarefa fácil, porque a gente sabe que cada pessoa, né, tem sua relação com o mundo, tem seus próprios problemas, tem suas próprias escolhas. A autonomia, ela vai passar pela construção de conquistas mínimas e diárias. Então, para que a gente possa ocupar o nosso espaço, já que eu aprendi que espaço se ocupa, se vocês deixarem um espaço vago, alguém vai e conquiste. Então, ocupe o seu espaço, seja lá ele qual for. Seja qual for a sua escolha, porque eu deixo para vocês um outro mantra que eu levo comigo, que a vida é feita de escolhas. Escolham sempre. A omissão ou a ação de vocês vai fazer com que a vida faça a escolha que vocês não quiseram fazer. Então, seja lá qual for a sua escolha, a minha escolha, a nossa escolha, a gente tem que entender que só seremos livres quando todas forem livres. É uma frase que eu gosto muito que diz que a mulher nasce livre e permanece igual ao homem em seus direitos. As distinções sociais, elas não podem ser feitas, não podem ser realizadas se não for por um bem comum. Então, não há distinção entre homens e mulheres. Nós, mulheres, não devemos competir. Às vezes, a gente confunde um pouco a lógica do feminismo. Machismo é a ideia de que o gênero masculino é superior a todos os outros. O antagônico, sabe, que se opõe ao machismo de uma forma, né, para se igualar, é o feminismo. Feminismo é a ideia de que as mulheres seriam superiores a todos os homens. O feminismo não. O feminismo é a luta pelos direitos iguais entre homens e mulheres. Hoje vivemos uma realidade diferente. Hoje essa balança, ela está descompensada. Então a gente precisa compensar essa balança para que a gente tenha essa igualdade. O que a gente luta hoje é pela equidade, tratar os diferentes na medida das suas diferenças. Por isso que a gente tem tantas vacinas contra o machismo e o patriarcado, contra essa pandemia que o machismo é. Nós temos a Lei Maria da Penha, a Lei do Feminicídio, a Lei de Importunação Sexual. Nós temos diversos processos e sistemas para poder a gente equilibrar essa balança e, a partir daí, pensar em igualdade. Para mim, o feminismo é uma das maiores expressões de direitos humanos, porque ela luta para que todos e todas nós vivamos em igualdade. Para finalizar, eu vou deixar com vocês, homens e mulheres, uma pergunta feita por Malala. Malala, aquela garota que defendeu o direito das meninas irem estudar e foi quase morta pelo Talibã. Ela foi a pessoa mais nova a ganhar o Prêmio Nobel da Paz, ganhou com 17 anos. Ela diz assim: se um homem pode destruir tudo, por que uma garota não pode mudar isso? Eu deixo com vocês essas respostas, mas saibam que essa mudança que uma garota, um garoto pode propiciar, vai nos conduzir para os lugares que nós queremos chegar. E o lugar
o nosso lugar, os nossos lugares perpassam por nossas escolhas. Então, eu escolhi estar onde estou, fazer o que eu faço, construir a minha história. Escolham vocês as suas e saibam que o céu é o limite para todos e todas nós, tá bom? Muitíssimo obrigada. A gente fica assim meio que sem entender, né, ao certo, porque são tantas coisas para falar e a gente não tem nem o lugar, né? Nós mulheres, nós não temos muitas vezes o lugar de fala. E é muito importante, principalmente para nós mulheres negras, ter representatividade. E a senhora, né, é esse símbolo de representatividade para muitas de nós. E, né, não poderia, né, não é menos importante isso, não só representatividade, mas a senhora começou também ocupando, estudando e ocupar um lugar que antes era ocupado somente por homens, né? E a primeira pergunta é justamente sobre isso. Como foi a sensação de participar da primeira turma de mulheres para o cargo de sargento? Né, que muitas pessoas não sabem, né, mas para chegar em major, teve que começar como sargento e, desde já, eu parabenizo a senhora pela sua trajetória e pelos lugares que a senhora vem tentando ocupar e já ocupa, né? É muito importante que nós, mulheres negras, principalmente mulheres negras, que sempre foram mais diminuídas, é importante que nós nos tornemos conscientes de que precisamos lutar e tomar os nossos lugares mesmo, porque se a gente ficar sentada, não serão passados para a gente tem que ir à luta mesmo. Genial, Lívia, obrigada, você tem razão, representatividade importa, viu, e isso é um fenômeno maravilhoso, assim, na vida da gente. Eu vendo você falar com essa propriedade, com essa capacidade, né, estar doando o seu tempo para estar no Grêmio, construindo uma coletividade, porque algumas pessoas ficam de casa, sentado, reivindicando, né, a partir do WhatsApp, mas você está lá, né, é isso que a gente faz, é assim que a gente constrói as nossas novas dinâmicas. Eu entro na Polícia Militar aos 18 anos. Entrar na Polícia Militar não foi uma vocação. Eu nunca pensei, acordei desde criança sonhando que seria policial militar. Eu entro porque meu pai estava muito preocupado com a estabilidade. Estou falando no final da década de 80. E hoje, muito mais, a gente tem essa preocupação, né, com essa crise econômica que a gente vive tão severa. Então, ele entendia que o concurso público era um lugar. E abriu o concurso da polícia, estava terminando o 2º grau, hoje ensino médio. E ele falou, minha filha vai fazer. Só que quando eu entro na polícia, eu me apaixono. Só que eu entro numa corporação que durante 165 anos viveu apenas com homens em seu quadro. Entrar neste espaço, sabe, sendo um grupo das primeiras mulheres a serem chamadas de policiais militares, é extremamente significante na minha vida, significativo na minha existência. Né? Eu me apaixono pela corporação e entendo também que eu, nesse lugar de mulher negra, dentro daquela corporação, precisava construir uma trajetória que me orgulhasse, primeiramente isso, que me orgulhasse, sabe, e que orgulhasse os meus, e assim foi. Então, o sentimento que eu tive, né, eu era uma adolescente, eu acho que mais nova que você, ou de sua idade, sei lá, né, o Rian, você que está com 17 anos aí, mas você, eu não sei. Então, assim, eu era uma adolescente que estava entrando em um mundo completamente novo, né, um mundo também que hoje a gente percebe, mas naquela época lá, em 1990, quando eu entrei, eu não tinha essa percepção. A segurança pública não era essa prioridade, né? As pessoas tinham educação, estudavam em escola pública, as pessoas tinham emprego. Naquela época a gente via na crescente. Hoje em dia a falta de políticas públicas nesses setores empurrou a segurança pública para ser uma atração principal nesse contexto, como que não deveria ser. Então eu entro na turma de sargento em 1990, em 1991 abre um novo concurso para oficial. Eu faço esta prova em 1991, entro na academia de polícia militar, na primeira turma de oficiais também, então sou pioneira duplamente, né, e formo em 1995. Em 1995 eu saio aspirante do curso de formação de oficiais, a primeira turma de mulheres. Minha turma tem o nome de Irmã Dulce, inclusive, né, nossa patrona foi Irmã Dulce, né, a nossa Santa Dulce dos Pobres. Então, eu vim construindo a minha história, né, para deixar esse legado mesmo, uma responsabilidade que eu quis para mim, que eu adquiri para mim e que eu tenho mergulhado muito. Pois é. Se vocês acham que foi só isso, não foi, não.
a major, aos 20 anos, foi admitida na primeira turma oficial para o oficialato. E para quem não está ligado o que é oficialato, é cargo, dignidade de oficial das Forças Armadas. Vamos lá. Essa turma era composta por mulheres da Polícia Militar aqui do nosso estado da Bahia. E ela chegou ao posto de major em 2016. Então, né, já que já estamos falando disso, conta pra gente, major, o que essa conquista significou para a senhora? Olha, é emocionante você atingir, né, o oficialato da Polícia Militar, ainda mais neste lugar que eu falei, da primeira turma de mulheres que estavam neste lugar. Para mim também foi importantíssimo ser levada ao cargo de oficial superior, que estava num espaço de comando, e a partir daí eu já estava comandando como capitã Ronda Maria da Penha. Estou major no comando de unidade, sabe, decidindo sobre pessoas, decidindo sobre gestão, decidindo sobre vidas, construindo uma política pública extremamente vitoriosa, né, na história. Nós somos a tropa de referência nacional de enfrentamento à violência doméstica familiar contra a mulher. E isso é de um orgulho, mas também de uma responsabilidade gigantesca que a Major Flávia dá continuidade, e hoje Teresa Raquel também. Então, para mim, é extremamente significante. E outra coisa, né, quando a gente vai para a TV, quando a gente vai para os outros meios de mídia, quando eu estava à frente da Ronda Maria da Penha, uma major, eu fiz na Maria da Penha, quando as meninas aqui, minhas vizinhas da periferia, do subúrbio ferroviário, ligavam a televisão, elas viam uma menina como elas aí. Era uma mulher negra como elas, falando para as pessoas, mostrando que poderia ser major da polícia, ser o que elas quisessem. Isso me foi extremamente gratificante. Quando eu ganhei o prêmio Cláudia, né, que é a maior premiação feminina da América Latina, e me questionaram sobre o que era mais importante em ganhar aquele prêmio, minha resposta foi a possibilidade de inspirar outras tantas meninas, outros tantos meninos a virem comigo nessa jornada. Toda essa questão de representatividade, né? Isso as pessoas pensam que é mimimi, né? Mas se fosse mimimi, não caberia, porque são apenas 3 sílabazinhas e a nossa luta é muito grande para caber em mimimi, né? Hoje, no mundo em que vivemos, é notório a grande luta das mulheres pelos seus direitos. A resiliência nos move e a persistência é uma das chaves para um futuro em que possamos viver em paz. Com certeza, Lívia. Como já dizia Riane Leão, as mudanças mais bonitas não vêm com calma e sossego. Agora, continuando aqui nosso bate-papo, eu queria saudar a presença ilustre da queridíssima representante do Conselho Regional de Psicologia do Amazonas, a Ousane Santos. Gostaria de dizer que seja muito bem-vinda ao nosso bate-papo. E, continuando com as perguntas, Major, a professora Rita Paixão nossa professora de Sociologia, mandou a pergunta para a senhora: apesar da Lei Maria da Penha, por que a taxa de feminicídio não para de crescer? Genial essa pergunta, professora, porque a gente vai começar a fazer esse debate de entender o que é o feminicídio. O feminicídio é a morte de mulheres pela condição de ser mulher. Lá no Código Penal já existiu o crime, homicídio. Mas homicídio não é a morte de um ser humano por outro ser humano, ok. Só que quando esta mulher é morta porque ela é mulher, viu-se a necessidade de criar mais essa vacina cultural para preservar nós mulheres. Então, essa mulher, ela foi morta pelos crimes de violência doméstica, essa mulher foi morta em decorrência de um estupro, essa mulher foi morta em decorrência de uma misoginia, por exemplo. Então, só uma mulher poderia ter sido morta desse jeito. Então, o feminicídio, essa lei, vai trazer um agravante ao crime de homicídio. O homicídio com uma agravante, que é o feminicídio. Então, se o feminicídio é a morte de mulheres pelo fato de elas serem mulheres, o feminicídio tem causa na cultura. Essa ideia de que nós mulheres temos que ser subservientes, essa ideia de que nós mulheres temos que nos render a uma força do masculino, essa ideia de que nós mulheres não podemos alcançar determinados espaços, profissões, atuações, né, protagonizar experiências, por exemplo,
faz com que, no imaginário cultural de alguns homens, elas sejam indignas de continuarem vivas. Então, se a gente não mudar essa cultura, se a gente não ressignificar a forma da sociedade, enxergar as mulheres, esses feminicídios, eles, infelizmente, continuarão em evidência. A Lei Maria da Penha é um caminho, a própria lei do feminicídio é um outro caminho, né? E são caminhos importantes. Esse momento nosso aqui é um caminho. Para nós, mulheres, fica a lição de identificar relacionamentos abusivos desde o primeiro momento, por isso que eu falo da cartilha, do namoro legal, que a gente precisa entender, identificar esse comportamento abusivo desde o primeiro momentinho, tá, para poder fazer esse processo, e aos homens, né, desconstruir essa lógica perversa que percorre durante tantos e tantos anos a nossa existência, de que eles seriam e estariam superiores a nós. Wanda é minha mulher, se não estiver comigo, não vai estar com mais ninguém. Sabe, coisinhas assim que vão criando no imaginário masculino essa ideia de posse, e a posse coloca a mulher como objeto, e este objeto pode ser descartado a qualquer tempo. Então, o que a gente tem que propor, a senhora, a partir das suas aulas, né, em todos os espaços onde estiver, fazer esses homens e mulheres pensarem sobre esta cultura, né, e desconstruir essa superbactéria que é o machismo, né? Eu falo que o machismo é uma superbactéria. Por mais que a gente coloque vacinas, por mais que a gente coloque antibiótico, ela insiste em querer sobreviver. De um jeito ou de outro, ela vai se mutando para poder tentar sobreviver. Mas a gente vai conseguir vencer sim, professor. Com certeza, Major. Eu creio no mundo melhor. Agora, uma outra pergunta de um outro professor nosso, professor Joaquim Amaral, de Química. Ele perguntou para a senhora, Major, quais as suas referências de leitura e que livro a senhora indicaria para os jovens? Uau, eu leio tanta coisa, professor. Eu leio do Pequeno Príncipe a livros técnicos, enfim. Sou apaixonada pelo Pequeno Príncipe, viu, gente? Recomendo para todo mundo. E, curiosamente, eu estava hoje estudando uns textos, né, porque amanhã tem uma aula do doutorado, aí eu gosto muito desse livro, que parece que é brincadeira, mas é muito importante, A Arte da Guerra. Nos ensina um monte de coisas na estratégia de ocupação de lugar, viu, Lívia? E estava lendo um livro bem bacana sobre feminicídio, violência doméstica, enfim. Mas o livro que eu sempre recomendo a todas as pessoas é O Pequeno Príncipe, por incrível que pareça, que dizem que é infantil, né, mas é um dos livros mais adultos que eu conheço, não é infantil, é um dos livros mais adultos que eu conheço, que nos ensina sobre cuidado, sobre respeito, né, sobre cativar as pessoas e a responsabilidade desse processo em nossas existências, enfim. Né, se vocês estiverem de bobeira aí, deve ter e-book, deve ter aí nas redes sociais, dá uma lida, porque é genial. Major, além da senhora fazer parte da PMBA como cofundadora da Ronda Maria da Penha, a senhora também é psicóloga, mestre em gestão social e doutoranda pelo NEM UFBA e comendadora do estado da Bahia. E a senhora também se candidatou à prefeitura de Salvador nesse último ano passou. A senhora poderia compartilhar conosco a sensação que foi de ser uma mulher nesse meio que por anos foi predominado pelos homens, que é o mundo da política? Ainda o é, né? Ainda o é. É predominantemente masculino. A política, né, para mim, é esse espaço de você poder usar a sua voz, sua inteligência, sua capacidade cognitiva para melhorar a vida das pessoas. É para isso. Só que durante muito tempo a política foi vista como um espaço de poder. E no nosso imaginário, poder estaria atrelado ao sexo masculino. Então, mulheres adentrarem esse universo, mulheres romperem com esta lógica, né, significa diversas brigas. Vou falar essa palavra, mas não é bem isso que eu quero que a gente fale, porque brigar parece violência, né, mas na verdade é diversos debates internos, né, de desconstrução, reconstrução e evolução nesse processo. Eu vivi um percurso que eu fui a primeira mulher, já fui a primeira mulher negra a estar
candidata à Prefeitura de Salvador pelo Partido dos Trabalhadores em 40 anos. Né? Nos 40 anos de história do Partido dos Trabalhadores, eu fui a primeira mulher a estar neste lugar por esse partido. E isso, claro, foi um aprendizado para mim, para o partido, para as pessoas, para a militância que nos acompanham, para as pessoas que foram ver na televisão uma mulher negra falar, né, de uma forma sobre política, uma forma diferente, e eu reservo para mim o direito de falar sobre política do jeito que eu acredito que a política funciona, sem perder, claro, os princípios e as ideologias do partido, mas sem perder de vista o que eu acredito que é política. A política não é lugar para você sair difamando pessoas, a política é lugar para você construir, sabe? A política é lugar para você recuperar a esperança das pessoas e os sonhos das pessoas. Então, para mim, foi uma experiência magnífica na minha história de vida, na história de vida da minha família, né? Foi uma construção, eu aprendi muito, sabe? Eu sou uma pessoa diferente hoje, após esse processo, né? Mantenho em mim todos os meus ideais e minhas ideologias, mas sou uma pessoa diferente nesse processo, e recomendo a mais mulheres virem para o espaço da política. Nós precisamos modificar, sabe, inverter essa ordem. Este não é um espaço que precisa ser, que é rotulado como majoritariamente masculino, não é. Esse é um espaço de cidadãos e cidadãs que entendem que podem atuar para a melhoria da vida de outros tantos cidadãos e cidadãs. Então, é um espaço de homens e mulheres, né? É muito complexo a gente ver nossa Câmara, nossa Assembleia Legislativa, nossa Câmara de Deputados, nosso Senado Federal, ter uma maioria avassaladora masculina decidindo sobre nossas vidas. E aí a professora me pergunta sobre feminicídio, algumas pessoas podem me perguntar sobre violência contra a mulher, enfim. Por quê? A gente ainda vive à sombra disso, porque a gente não tem política pública, nós não somos prioridade nesse país. E por que nós ainda não somos prioridade nesse país? Porque não somos nós a escrever, sabe, as leis, as políticas públicas para a melhoria de nossas vidas. Né? Nós continuamos, ainda que sejamos maioria das eleitoras, nós ainda continuamos elegendo, né, pessoas que vão falar por nós, sem ser nós, sem saber de nós. Isso é um ponto que a gente tem que discutir, isso é um ponto que a gente tem que debater. Então, quando eu me coloco nesse lugar, quando eu digo que mais mulheres precisam estar nesse lugar, para que a gente fale de nós. Nada de nós sem nós. Então, a gente precisa estar. Bom, né? Muito importante falar sobre tudo isso. Acaba ficando, né, pouco tempo para muita coisa que é importante estar falando. Mas seguindo aqui, né, com o nosso bate-papo, eu reafirmo que eu estou sempre falando sobre isso, que é muito bom poder ver nós mulheres em todos os lugares e em diversos cargos, conquistando esse mundão, até porque o mundo é nosso, né? Então vamos conquistar os nossos cargos e lutar pelos nossos lugares. É incrível ver o universo feminino tomando conta do que é de direito, né? Mas já ainda no meio político, o professor Joaquim Amaral mandou outra pergunta. Entre as mulheres que exercem cargos políticos, qual a senhora destacaria no cenário nacional? Benedita da Silva. Tem como referência? Benedita da Silva. Benedita da Silva, presidenta Dilma, aqui em Salvador. Eu tenho Marta Rodrigues, nossa vereadora, e tenho Fabiola Mansur, né, que foi minha candidata a vice, uma mulher fortíssima. Ela se autodenomina um trator, mas ela é genial, é fantástica. Então, acho que Benedita da Silva, pela história, quem é essa mulher, né? Quem é essa mulher? Onde ela chegou e o que ela construiu conosco. Então, é isso. Bom, né? Mais uma perguntinha aqui. Para encerrarmos, Major, qual o conselho que a senhora tem para todas nós mulheres, né? Uma coisa que a senhora acha que seja fundamental para nós mulheres. Para mim, acho que hoje, com tudo isso que a gente tem visto e vivido, com esse isolamento necessário, essa separação
esse distanciamento social imprescindível para as nossas vidas foi muito mais evidente, como por vezes nós mulheres já estávamos isoladas das nossas existências em nossas vidas. Infelizmente, nós mulheres fomos condicionadas a acharmos que nós éramos concorrentes, que nós disputávamos algo, né? Isso veio desde pequenininha, quando a gente ouve histórias, contos infantis, né, que o príncipe encantado ia escolher uma de nós para ser a sua esposa, que o príncipe encantado ia escolher a mais bonita, né? Então, assim, todo esse processo que nós vivemos, né, na nossa construção da ideia de mulher ideal, né, fez com que a gente disputasse uma com as outras. Então, eu acredito que o mais importante que a gente tem que levar agora para refletir, para pensar, é que nós não somos concorrentes. Pelo contrário, é um pouco desse livro que eu mostrei, Arte da Guerra, né? Parece que eu dividi para conquistar. Mulher não pode ser amiga de mulher, mulher junta só é fofoca. Não. Nós temos que usar essa palavrinha, esse neologismo, mas que serve muito bem às nossas histórias, que é sororidade. Até que não goste de replicar essa palavra, mas eu gosto e a defendo. A gente ouve muito falar sobre fraternidade. Fraternidade todo mundo sabe que o sinônimo dela seria irmandade. Só que esse comecinho da palavra frater significa irmão no masculino. Então, fraternidade seria irmandade entre homens. Em sororidade, o sufixo soror vai significar irmã. A gente ouve muito na Igreja Católica isso, né? Soró, Joana Angélica, soró, Maria. Então, soror, que significa irmã. Então, a sororidade é irmandade entre mulheres, né? Nós precisamos disso hoje. Hoje, por exemplo, se você tem uma amiga, uma colega, que você sabe que está vivendo situação de violência doméstica, uma prima, uma tia, uma irmã, liga para ela, sabe? Combina um código com ela, se você achar que está correndo algum perigo, você fala assim, amiga, estou com saudade das aulas do professor Joaquim, e aí a gente já sabe que você precisa que eu vá lá em sua casa, que eu mande alguém ir, que eu telefone para você, para quebrar aquela violência que você está sentindo naquele momento. Então, nós precisamos da sororidade, nós precisamos da solidariedade também. Você falou que tem mais uma pergunta, eu vi, pode mandar. Realmente, ainda tentam pregar isso de que nós mulheres devemos uma competir com a outra, uma brigar com a outra, principalmente nas questões de relacionamento, né? Quando uma mulher se envolve com o marido da outra e normalmente reafirmam essa competição, que tem que brigar, que tem que tirar pergunta, que tem que, né, uma destruir a outra, entre aspas, assim, né? Às vezes até no real sentido da palavra, ao pé da letra, brigam mesmo, uma destrói a outra mesmo, mas estamos aqui para ir mudando isso, né? Eu me conscientizando agora, me corrigindo quando pensar coisas machistas ou coisas que não façam bem à minha próxima, mas nesse sentido da mulher, porque essa rivalidade entre os homens não é tão acentuada como é com nós mulheres. E a pergunta da nossa colega Samara Naira, né, que também faz parte do Grêmio, é a secretária do Grêmio, é justamente sobre essa questão da mulher, não necessariamente sobre essa rivalidade, mas vou ler exatamente como ela perguntou. Como uma mulher pode se empoderar ao se olhar no espelho, sentir sexy a respeito do peso, estrias ou cicatrizes? Samara, não é isso o nome dela? Isso. Samara, primeiro é entender que esse padrão, que não tem cicatriz, não tem estria, não tem celulite, é só no Photoshop, tá? É entender que nós não podemos nos aprisionar a um padrão estético. Não é porque a gente liga a TV e vê na novela meninas esguias, cabelo escovado, vestindo aquele ou esse estilo de roupa, que a gente tem que seguir essa lógica. Não, a única coisa que você tem que fazer para se empoderar é olhar no espelho e se reconhecer. Olhe fixamente no espelho. Olhe para os seus olhos e se reconheça. Se reconheça com suas potencialidades, se reconheça com seus defeitos também. Vou te contar, Samara, quando eu era adolescente, mais novinha, eu tinha uma vergonha da minha testa, tá vendo? Que é grande nesse negócio, né? Eu tinha uma vergonha da minha testa. E aí eu passeando pelo Pelourinho, estava tendo um congresso de neurologia, encontrei um médico, ele me parou, olhou para mim e fez, menina, que quociente de inteligência, e mediu assim, né, o tamanho da minha testa. Pronto, ele me deu a deixa. Quem quiser que fale minha testa a partir disso. Toda hora eu falo, meu amor, isso é consciente de inteligência.
Você não está entendendo. Então, é como nós queremos ser no espelho. Meu conselho para se empoderar, para você ficar empoderada olhando no espelho, é aceitar quem você é. E saber que você é bonita assim. No dia que você quiser ser algo que você não é, se você tem seu cabelo cacheado, né, e gosta dele, mas por uma pressão social você alisa, se você gosta do seu corpo arredondado, mas por uma pressão social, você começa a malhar, fazer crossfit, sabe, para poder ficar magrinha. Se você gosta de dançar e por uma pressão social você para de dançar, aí você está se mutilando. E se está doendo, meu amor, não presta, tá bom? Só pegando um pouquinho a sua deixa aqui, né, sobre questão de se aceitar e de se sentir linda, isso tem que ser falado a todo momento mesmo, porque por muito tempo fomos tidas como feias por causa de nossa cor, por causa do nosso cabelo, por causa do nosso nariz, por causa do tamanho da nossa boca, e estamos aqui para quebrar isso. Nós vamos quebrar todos esses paradigmas e todos esses estereótipos que são estabelecidos para as mulheres, principalmente para nós mulheres negras, que fomos ensinadas desde criança que nosso cabelo crespo é feio, que nossa pele é feia, que nosso nariz é feio. Você vê que hoje tem até técnica de maquiagem para afinar o nariz, sendo que o meu nariz largo é lindo, a boca grande da outra pessoa também é linda, e para eu me sentir bonita, para nós mulheres pretas, se nos sentirmos bonitas, não precisamos alisar o cabelo. Claro que a gente tem que respeitar quem se sente bonita assim e quer fazer por livre, espontânea vontade, não por pressão da sociedade, mas temos que entender que o nosso cabelo crespo também é bonito. Cabelo bonito não é só cabelo cacheado, cabelo que tem ondinha, cabelo crespo, black power também é bonito. Então a gente tem que ter consciência disso, porque se nós não nos conscientizarmos, não reafirmarmos para nossas iguais que elas são lindas do jeito que vieram ao mundo, com todas as características, não vai ser a sociedade que vai mostrar, sempre querendo apagar toda essa trajetória de nós mulheres negras. Mas a gente não vai deixar isso acontecer, a gente vai quebrar tudo isso. Eu falo quebrar assim, mas no sentido bom, né? No sentido de luta, né? No sentido de, né? Mas enfim, vamos lá, Rian, pode continuar. Major, as perguntas não param de chegar aqui para a senhora. A professora Rita mandou uma nova pergunta. Se existe a possibilidade da Ronda ajudar as escolas no processo educativo? Ai, claro que sim. A gente criou um projeto lá, 2 projetos, Rita, professora. Mas eu saí, me afastei em março do ano passado, faz 1 ano que eu estou longe. E a pandemia também deu uma segurada, né, nesses projetos, que é esse, na vibe da Ronda, que vai discutir com adolescentes. Essa cartilha do Ministério Público que eu estou referendando aqui, para que a gente dialogue, é uma coisa bem bacana, e a gente criou outros, né, pode e não pode, para falar com crianças do ensino fundamental, Fundamental 2, sobre violência doméstica e abuso sexual. Então, nós tínhamos esse projeto lá, nós temos o jogo espelho, nós temos o Ronda para homens. Então, ela está lá agora, porque a gente está separadinho, mas a senhora pode entrar em contato com a Ronda, sabe? É ronda.penha@pm.ba.gov.br, ronda.penha@pm.ba.gov.br, e dialogar para fazer essa construção participativa, que eu acho que vai ser bacana, né? Se a senhora estiver fazendo aula remota, quiser fazer palestra remota, tem uma equipe multidisciplinar lá que pode fazer, né? Quem está no comando agora é a Major Tereza Raquel, tenho certeza que ela vai abraçar essa ideia, mesmo porque, como eu disse, a gente precisa propor uma ressignificação cultural, e a ressignificação cultural está vindo nas gerações que estão chegando, nas existentes, e naquelas que já, como eu, já estão passando aí um pouquinho, mas a gente tem que falar com toda a sociedade. Tivemos aqui também outra pergunta de um anônimo. A última mulher a conquistar o maior cargo público no Brasil, democraticamente, foi retirada injustamente através de um golpe. Aí fica a pergunta, será que lugar de mulher é mesmo onde ela quiser? Também por isso nós sabemos que a saída daquela mulher, da nossa presidenta Dilma, daquele espaço, foi pelo fato dela ser mulher. E se nós recuarmos nesse processo, nesse entendimento, a gente vai achar que aquilo não é lugar da gente.
como se aquele lugar, a mensagem que quiseram dar foi que aquele lugar não era para a mulher. Ser a maior autoridade do país, uma mulher, quer dizer o quê? Que os homens estão aonde nesse país? Então, isso é importantíssimo a gente ter em mente. Foi uma mensagem para querer dizer que aquele lugar não era nosso. E aquilo foi um atentado de gênero. Ela saiu naquele golpe porque ela era uma mulher. Né? Isso a gente tem que ter muito focada nisso. E desconstruir essa ideia, sabe, de que mulher não vota em mulher, desconstruir essa ideia, né, de que foi com ela, não foi com ela, foi com todas nós. Quando uma mulher é morta, todas as outras o são. Um pedaço nosso vai junto. Porque fica o entendimento na sociedade que é normal, que é natural matar mulheres. Quando a mulher é preterida de estar num posto, de um cargo político, ela foi eleita pela maioria do povo brasileiro, porque ela é mulher, está querendo sinalizar para a gente que nós não podemos ter aquele poder. Então, também por isso, lugar de mulher é onde ela quiser, também por isso, mais de nós precisa estar nestas disputas, estar nestes debates, reconstruindo, sabe, essa história e essa lógica perversa. Uma outra pergunta, Major, da Izzy Santiago. Que maravilha! Onde encontramos essa cartilha? Tá na internet, tá? Agora há pouco. Faz um Google aí, bota aí Namoro Legal, que é do Ministério Público de São Paulo. E eu acho que foi Valéria, a promotora, que fez, ela construiu junto com o filho dela. Lá tem umas gírias, que a gente fez na ronda, a gente adaptou as gírias, né, que a gíria de lá é a gíria de paulista. A gente trouxe as gírias para nós, que eles falam, as dicas são meio assim na gíria, mas é muito legal de vocês lerem. Tem uma tarefinha de casa para fazer. Vai lá, joga no Google aí que vocês vão achar. É no site do Ministério Público de São Paulo. E para fechar, né, Major, uma última pergunta, quer dizer, acabaram de mandar mais outra. Edivaldo Brasil, Major, qual a sua bandeira? Major, sua bandeira é defender a mulher e os mais humildes. Isso incomoda alguma classe social? Claro que incomoda, né? Esse país, as classes dominantes desse país foram construídas para ter um opressor e um oprimido, né? Paulo Freire já nos ensinou isso. E aí muitas questões foram sendo criadas nesse processo, né? Entre opressor e oprimido, oprimido e opressor, enfim, né? Infelizmente também é uma via de mão dupla, que é um debate mais ampliado. Então, quando você coloca, né, os seus saberes, a sua força, né, a sua energia, a sua emoção para debater e discutir direitos humanos em nosso país, querem desconstruir essa pauta em você e na própria sociedade. Então, eles transformam direitos humanos em algo que não é, né, querem descaracterizar os direitos humanos, por suas vezes, querem descaracterizar a defesa da mulher, né, achando que isto não é de só menos importância, então não tem necessidade, né, de ser trazida à pauta, e a partir daí querem descaracterizar o debate racial, que a Lívia tão bem falou aí, se eu falar do debate de gênero racial, que é uma interseccionalidade complicada, descaracterizar o debate de pessoas com deficiência, enfim, da pessoa idosa, são questões que vão seguir na perspectiva da interseccionalidade, que adoece, porque significa dizer que você vai ter que desprender políticas públicas, atenção social, recursos, significa dizer que essas pessoas que estão invisibilizadas no processo, quando você coloca a sua voz, lança a sua voz para mostrar o que elas têm vivido ou não vivido, né, provoca as pessoas a verem como não está sendo feito absolutamente nada para mudar a vida delas. Então, é claro que isso é uma provocação, mas isso significa que a gente tem que parar? A gente tem que voltar? Não, pelo contrário, né? É que a gente vai para cima mesmo, para poder fortalecer essa pauta, trazer essa agenda para uma prioridade. Bom, Major, tanta pergunta que se a gente for parar para
fazer tudo, a gente vai entrar madrugada fazendo tanta pergunta para a senhora. Agradecer aqui já, não é a presença da senhora, dizer que eu estou muito grato por a senhora estar aqui participando conosco hoje, a nossa grande estreia com esse novo projeto do Grêmio, que é os bate-papos, que a gente vai estar fazendo, se possível, toda semana. A gente agradece imensamente a senhora ter aceitado o nosso convite. Agradeço também em nome de todos os meus colegas do Grêmio e do colégio. E dizer que, assim como eu, estão todos satisfeitos. Agradecer também a presença de todos os professores que tiveram aí mandando perguntas no chat do YouTube. Agradecer a todo mundo que participou, que contribuiu para que hoje a gente pudesse estar aqui fazendo esse belíssimo bate-papo. Eu também agradeço muito, muito, muito. Primeiro a Rihanna por ter me convidado para fazer parte do Grêmio esse ano. Mesmo que em casa, né, mas é muito gratificante poder estar junto com ele lutando pela melhoria, né, pela mediação, na verdade, entre os alunos e a diretoria do colégio, que não é guerra, jamais não é guerra, é união das duas partes, para favorecer as duas partes. Agradeço muito à senhora Major por todo o ensinamento trazido hoje, com certeza terão outras oportunidades maravilhosas. Agradeço a todo mundo que assistiu, ao Manuel Novaes, as pessoas que estavam no YouTube, e agradeço também pela representatividade, pela senhora não ter desistido, continuar lutando, porque isso me inspira. E que nós, mulheres, estejamos sempre pensando assim, nada de competição, nada de rivalidade, que sejamos sempre mulheres que levantam outras mulheres. Eu que agradeço a vocês a oportunidade de estar aqui, eu estou extremamente orgulhosa de vocês, viu? Porque a gente fica falando que, essa juventude, que nada, caramba. O presente é de vocês, né? Vocês não têm um futuro, não, vocês têm um presente. Remodela esse presente, reconstrua esse presente, façam um mundo melhor para os meus netos, para a minha velhice, sabe? Construam esse espaço de debate. Para mim é uma responsabilidade muito doce ser uma representatividade nesse lugar, e por isso que eu não desisto, porque ao meu lado, e às vezes me puxando, tem muitos e tantos de vocês que isso me fortalece a cada dia mais. Fiquem bem, continue, se der, faça toda semana mesmo, viu? Porque esse negócio cai no Enem, viu? Tem que fazer lá depois a redação, vocês fiquem aí discutindo temas maravilhosos, e os professores apoiando, então, que orgulho, viu, professores, de vocês estarem participando e corroborando, mas é como você disse, Lívia, esse é um espaço, o Grêmio é esse espaço, sabe, de intermediação entre quereres e para chegar ao melhor para todos, o melhor para a educação de vocês. Não tenham dúvida que seus professores, que a direção da escola querem o melhor para a educação de vocês. E não há outra forma de mudar as nossas vidas se não for pela educação. Muito obrigada, viu, gente, por essa oportunidade. Estou extremamente feliz. A gente que agradece, Major, sem sombra de dúvidas. A gente queria agradecer também ao técnico da escola, Luiz Otávio, que conseguiu estar fazendo essa transmissão pelo YouTube, essa transmissão maravilhosa. Agradecer também a Urânia, que conseguiu fazer a marcação desse debate, desse incrível debate, que esteve a semana inteira dialogando comigo para fazer esse debate maravilhoso. E é isso, pessoal. Vamos ficando por aqui. Esperamos todos vocês de volta no próximo debate. E agradeço desde já a presença de todos e a colaboração de todos. Muito obrigado. E o nome é mulher. É Denise, meu povo.